Gente querida, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Alan Felipe, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Vilar Novo. Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao nosso vídeo, nossa meditação nessa noite ou nesse dia, dependendo do horário que você estiver vendo. Que essa meditação seja de grande valia para o seu coração. Como todos nós sabemos, devido a essa pandemia da Covid-19, estamos impossibilitados momentaneamente de nós nos reunirmos como igreja em comunidade. É proibido nesse momento, ou estamos vedados por enquanto, de termos algum tipo de aglomeração. Porém, a igreja continua ainda viva, funcionando. E pela graça do nosso Deus, o Senhor tem nos disponibilizado os recursos das mídias, da internet, desse vídeo, para que mesmo assim a igreja continue reunida, mesmo de forma distante, mas estamos reunidos à graça do nosso Senhor Jesus, anunciando a mensagem do Senhor Jesus e também recebendo a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, louvado seja o Senhor, porque constantemente Ele tem nos provido do seu manjar espiritual, da sua palavra maravilhosa para o meu e para o seu coração. Antes de nós fazermos a leitura do texto, convido você, por favor, se você puder, a fechar os olhos para que nós façamos uma oração e assim então, a partir daí, fazemos nossa reflexão bíblica neste vídeo, tá certo? Então vamos orar. Deus santo, Deus majestoso, obrigado, Deus, por todas as dádivas no qual o Senhor tem sempre colocado em nossa vida, tem sempre acrescido em nossa vida, Senhor. Mas não somente isso, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque tu és santo, santo e santo, tu és perfeito, inigualável, não há outro ser que se iguale a ti. Por isso louvamos e bendizemos o Senhor. Ó Senhor, também queremos rogar que mediante a meditação da passagem que nós iremos ler, que a partir dessa meditação sejamos cada vez mais impactados pela sua palavra. Que o Espírito Santo, nosso Deus, fale ao nosso coração, de tal maneira que o nosso amor, o nosso anelo por ti aumente cada vez mais de forma viva, eficaz e poderosa. E que o Senhor, por meio disso, seja exaltado, glorificado, e que vidas, através dessa exposição, se rendam ao seu amor. Faça isso tão somente para o teu louvor e para os teus propósitos. Em nome do nosso Redentor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nossa meditação se dará no Salmo 23. Possivelmente você saiba esse salmo de cor, né? Os versos aqui você pode falar tranquilamente que você deve saber dele decorado. Porém, mesmo assim, eu faço questão de fazer a leitura para que a gente perceba os detalhes importantes que nós iremos destacar na meditação deste vídeo, tá certo? Então diz assim o Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Conforme eu havia dito, possivelmente você saiba de cor, decorado esse Salmo 23. Porém, ainda que seja
muito benéfico saber de cor o Salmo 23 ou qualquer outro texto da Bíblia, mas há um perigo de nós sabermos de forma tão decorada assim. Por quê? Porque quando nós temos um conhecimento de forma decorada, nós corremos um risco do perigo de esquecermos de alguns detalhes fundamentais. Nós corremos o perigo de esquecermos alguns pontos, algumas palavras, algumas frases importantes para que o nosso coração seja abastecido e enriquecido pelas verdades de Deus revelada no Salmo 23 ou em qualquer texto. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de muito caos, um momento muito delicado na história da humanidade, sobretudo da nossa história atual. Há muita gente, independente da classe social, independente do local onde mora, independente do gênero, o coração está tomado de aflição, o coração não descansa, não está em paz, a alma perturbada, porque diante dessa pandemia, diante de toda essa crise financeira, diante dessa crise hospitalar, médica, diante de toda essa crise social, o coração de muita gente anda perturbado. E possivelmente alguém que tenha conhecimento desse Salmo 23 decorado, pode estar com o coração perturbado, mesmo tendo conhecimento desse Salmo que é tão majestoso, tão consolador para o nosso coração. Veja, o verso de número 1 até o verso de número 4 fala do cuidado pastoral de Deus para o seu povo, para as suas ovelhas. Repito, o cuidado pastoral do Senhor. O verso de número 1 deixa isso bem claro. O verso de número 1 ressalta essa ideia do cuidado providencial e constante da parte de Deus para o seu povo. Diz assim o verso 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Gente, que verdade consoladora, bendita nessa primeira sentença, nessa primeira frase. Saber que Deus, esse Deus todo-poderoso, esse Deus majestoso, esse Deus que está além da nossa própria capacidade humana, esse Deus que governa tudo e governa todos, esse Deus que criou todas as coisas a partir do nada, esse mesmo Deus, mesmo ele sendo transcendente, ele ao mesmo tempo imanente, ou seja, ele cuida de nós, ele intervém na nossa história. Esse mesmo Deus, ele é o nosso pastor. Ele é o Deus altamente comprometido e engajado em cuidar de cada detalhe das suas ovelhas, do seu povo. E portanto, saber que ele é o meu Deus, e ele é o meu pastor, e ele cuida de forma constante e absoluta na minha vida, eu posso então dizer: nada me faltará. Diante então desse caos, meus irmãos, diante de tanta incerteza, o crente, ele tem uma convicção, ele tem uma certeza, que mesmo que a circunstância seja tão adversa, seja tão sombria segundo o seu ponto de vista, mas nós podemos ter uma verdade consoladora para o nosso coração, que existe um Deus acima, além de toda essa potestade, de todo esse momento caótico, e que esse Deus, ele é por nós, ele é o meu pastor, e que nada, portanto, nos faltará. Ainda que Davi esteja expressando: o Senhor é o meu pastor, e que nada me faltará, segundo o que Davi diz, quando nós lemos isso de forma comunitária, nós podemos entender então que o Senhor é o nosso pastor. Nosso no sentido de que todos aqueles que perceberam o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, morrendo, pagando o nosso preço em nosso favor,
e que ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, garantindo a vitória então para o seu povo, e que o Espírito Santo, a partir daí, o Consolador, habita em nosso coração, regenerando nosso coração, fazendo com que nós sejamos submissos a Jesus Cristo. Todos esses que participam desse momento ou desses momentos podem dizer com toda convicção: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse aqui é o privilégio do crente, é o privilégio do cristão, de saber que ao longo da nossa história nós temos uma convicção, mesmo de tantas perguntas sem respostas, nós temos uma certeza, uma resposta convicta, que o Deus da aliança, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Deus dos antigos, esse mesmo Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Davi está tomando a ideia aqui do Deus no qual, movido pelo amor absoluto, um amor profundo, decidiu resgatar um povo no qual vivia aprisionado, escravo, o povo de Israel. Apesar de esse povo não merecer, mas Deus, movido pelo seu amor, pela sua generosidade, foi em direção a esse povo, fez um contrato, uma aliança com esse povo, de resgatar, de salvar, de redimir esse povo, de tirar esse povo da opressão e colocar numa nova realidade. Mesmo que esse povo não merecesse, mas Deus, movido pela sua graça, pela sua generosidade, assim o fez. Davi então está tomando ideia desse Deus, que apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falências, das nossas misérias, esse Deus, Ele não quebra a sua aliança, muito pelo contrário, Ele está comprometido em nos amar de forma absoluta. E o Salmo 23 reforça essa ideia do cuidado providencial e constante do nosso Supremo Pastor. E portanto podemos dizer: nada nos faltará. Davi, em sua infância, ele teve uma vida constante de pastoreio. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele pastoreava muitas ovelhas. Davi então pega emprestado essa dinâmica no qual ele viveu, que era também uma dinâmica atual do seu tempo, mesmo após o seu momento de cuidado das ovelhas, mas era um contexto muito vivo do seu tempo. Davi então pega esse contexto, pega esse exemplo para mostrar a nós o quão esse Deus cuida de nós, apesar de tudo, apesar das nossas fraquezas e apesar dos perigos que nos cercam. Ele diz então: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O pastor naquele período, e inclusive isso continua acontecendo dependendo das regiões, ele tocava o rebanho das ovelhas, conduzindo as ovelhas a desfrutar de lugares de pastos que proporcionariam às suas ovelhas descanso, proporcionaria alimento saudável, alimento robusto. E Davi, ele utiliza aqui o verbo repousar, ou seja, o cuidado do pastor era levar as suas ovelhas para um lugar de descanso, um lugar de repouso. Ainda que durante a caminhada as ovelhas passavam por lugares perigosos, por lugares difíceis, às vezes montanhas íngremes, perigos de ladrões, salteadores, esse pastor conduzia, ou o cuidado pastoral era conduzir as suas ovelhas, levando cada uma delas, levando o seu rebanho para um descanso, para um alimento saudável, um alimento robusto, um alimento no qual proporcionaria saúde e cuidado para as suas ovelhas. Ainda no verso 2, ele diz o seguinte: esse pastor
leva-me para junto das águas de descanso. Olha que coisa interessante. Quando o pastor conduzia as ovelhas, né, caminhando rumo a um lugar de pasto verdejantes, ele também conduzia para águas tranquilas, águas de descanso. E aqui uma coisa interessante, porque as ovelhas, ou a ovelha, é um animal muito amedrontado. Alguns especialistas vão dizer que as ovelhas, elas se assustam até mesmo com o reflexo do rosto dela na água. E quando ela toma esse susto, muitas vezes ela não bebe água, ela não quer participar, não quer se saciar daquela fonte ali, pelo susto no qual ela tomou, do medo no qual ela teve da própria face. Então, era dever do pastor conduzir as ovelhas para águas de descanso, águas tranquilas, e dependendo do caso, fornecer a água na própria boca das ovelhas. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, que cuidado majestoso Deus tem conosco. Davi está tomando essa ideia de que dos perigos que nos cercam, que até mesmo o nosso próprio coração pode trazer para a nossa vida, Deus, em determinados momentos, em certas circunstâncias, Ele nos leva para um lugar no qual nós podemos nos sentir protegidos, amparados e cuidados por Ele, porque Ele nos leva junto das águas de descanso. Ainda que o terror do nosso próprio coração acaba forjando, Deus, na sua providência, na sua bondade, no seu ato pastoral, Ele vem em nossa direção para cuidar de nós e nos proporcionar águas de descanso. Momento de saciar nossa sede, momento de saciar os nossos temores, momento de nós momento dele saciar-nos dos nossos perigos e pânicos que surgem da nossa própria demanda, do nosso próprio coração. Ele nos guia, queridos irmãos, para águas de descanso. No meio de um momento caótico, nós temos um pastor que sacia a nossa sede de forma calma, serena e tranquila. Ainda a água então saciava a sede, matava a sede da ovelha. Isso é o que o Davi diz no verso 3: refrigera a minha alma. Se a ovelha ela tinha aquele medo, aquele pavor, até mesmo da sua própria face no espelho da água, ou no espelho d'água, esse pastor, ele vai em direção da ovelha, ele cuida de tal maneira da ovelha, que ele vai matar a sede, proporcionando água para ela, trazendo refrigério. E o Senhor, meus amados irmãos, constantemente Ele nos fornece refrigério para a nossa alma. O próprio Senhor Jesus Cristo nos diz sobre isso. O próprio Senhor diz que quando nós entregamos para Ele, ou oferecemos para Ele os nossos fardos, o nosso peso, Ele coloca sobre nós não um fardo pesado, mas o seu fardo tranquilo, de tal maneira que traz paz, descanso para nossas almas. E no mundo tão pavoroso que nós vivemos, meus irmãos, nós não precisamos de riquezas, nós não precisamos de forma absoluta de riquezas, de status social, de recursos materiais, ainda que eles sejam importantes em determinado momento. O que a humanidade mais precisa é de paz para a sua alma, é de paz no interior, é o refrigério para a alma. Há muita gente que tem recurso, dinheiro, status social, muita gente que está morando em lugares arejados, lugares bons, lugares seguros, lugares desejados por muitos, porém a alma está absolutamente perturbada, porque não tem um supremo pastor para cuidar, porque não projeta o seu cuidado, não projeta a sua vida
naquele que pode cuidar de cada demanda, de cada realidade do nosso coração. Há muita gente agora que a vida está sem sentido. Para onde nós vamos? Para onde o mundo vai? Da onde eu vim? Para onde vou? O que devo fazer? O que não devo fazer? O que é a vida? Perguntas sem respostas, e a alma fica absolutamente tomada de pavor no meio de um pânico no qual o mundo está vivendo. Porém, aqueles que têm o Senhor como seu pastor, a sua alma, ela é refrigerada, a sua alma é saciada diante do cuidado de Deus. Ainda, o verso de número 2, o verso de número 3, melhor dizendo, Davi diz: guia-me pelas veredas da justiça. Conforme havia dito anteriormente, o cuidado que esse pastor tinha de levar as suas ovelhas até lugares em pastos verdejantes, passava por lugares altamente perigosos, montanhas, pedras rochosas, que traziam feridas para as ovelhas, perigos até mesmo das ovelhas se perderem, em que o pastor tinha que colocar as demais num determinado lugar seguro e voltar para buscar a outra que havia se perdido. Então, esse pastor ele tinha que cuidar muito bem e conduzir as ovelhas por caminhos seguros, por caminhos de segurança, por caminhos nos quais proporcionariam para as ovelhas segurança, conforto, no meio do caminho, no meio do trajeto até o pasto verdejante. Alguns especialistas vão dizer que algumas ovelhas, pelas suas peripécias, pelos seus atrevimentos, principalmente as ovelhas mais novinhas, facilmente se perdiam. E haviam outras ovelhas que eram um pouquinho mal criadas, né? Elas não queriam de jeito nenhum seguir a voz do pastor, a ordem do pastor, e que elas então se desviavam com muita facilidade, correndo o risco de cair em precipícios, em cair em buracos e até mesmo nas mãos dos salteadores e ladrões. O que esse pastor tinha que fazer? Aí uma tarefa muito árdua. Esse pastor ele tinha que chegar até essa ovelha e com muito custo, com muita dor no coração, ele tinha que quebrar a perna dessa ovelha, de tal maneira que ela não tinha mais a sua independência. Ela agora não poderia agir segundo as suas próprias vontades, porque se assim fosse, ela cairia em perigos terríveis, que poderiam dar a cabo até o fim da sua própria vida. Então esse pastor, ele criava uma ferida, ele machucava essa ovelha, para que, não que ela sofresse mais, não por maldade, não por um castigo de alguém egoísta, maldoso, não, por cuidado mesmo. Ele quebrava, ele machucava essa ovelha, com a finalidade de ela não mais correr tantos perigos, mas que ela estivesse mais próximo dele, para que ela fosse colocada nos seus ombros, nas suas costas. Esse pastor então lançava as ovelhas, a ovelha nas suas costas, entrelaçava ela no seu pescoço, de tal maneira que ela se posicionava aqui, e ele conduzisse ela no seu próprio corpo, nos seus próprios braços, para que ela então não caísse em perigos tenebrosos, que poderiam ser muito danosos para a sua própria vida. Ele fazia isso no intuito de guiá-la pela vereda da justiça, caminhos retos, caminhos seguros, caminhos que proporcionarão segurança, alento e conforto. Num momento caótico, num momento tão difícil, esse caminho proporcionaria à ovelha esse cuidado providencial de Deus. Talvez não seja o seu caso de Deus criar uma ferida, mas somente pela provisão do Senhor é que podemos caminhar seguros,
caminhos seguros, caminhos retos, caminhos de justiça, caminhos de bondade. O problema é que muitas vezes o nosso coração deseja e almeja coisas que desvirtuam, que estão longe do propósito de Deus. E quando o nosso coração nos empurra por esses caminhos tortuosos, queridos irmãos, nós estamos correndo perigos altamente danosos para a nossa vida. Porém, devemos nos sujeitar ao cuidado providencial do Senhor. E uma coisa importante para a gente destacar, que aqueles que se renderam ao amor de Jesus e obedecem seus princípios e valores, o Senhor está nos guiando, conduzindo a nossa vida por veredas justas, veredas corretas, veredas de segurança, que nos levarão para um novo céu e para uma nova terra. Uma nova realidade está prometida para nós, porque o Senhor é nosso pastor, Ele cuida de nós, Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, Ele nos guia por águas de descanso, refrigera nossa alma e guia nossa vida por veredas de justiça, por amor do seu nome. Para nós concluirmos e caminharmos para o nosso final, há duas verdades também que nós podemos proporcionar aqui. Esses caminhos, essas veredas de justiça, o Senhor nos guia então. Mas, conforme havia dito anteriormente, esse caminho de veredas, às vezes flertava com lugares perigosos, altamente perigosos para as ovelhas. Mesmo elas sendo justas, seguras, mas em sua redondeza, em suas circunstâncias, havia perigos iminentes. E o verso de número 4 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O perigo mais assustador para a nossa realidade é a morte. O que será da vida após a morte? O que vai ser de mim quando eu morrer? Como vou morrer? Enfim, para muita gente, a morte é um dilema absoluto. Até mesmo é um dilema quase que impossível de se resolver. Porém, quando nós projetamos o nosso olhar em Cristo Jesus, o crente tem a convicção que a morte não é mais o seu pavor, não é mais o seu terror, porque Jesus Cristo, Ele venceu a morte, quando Ele matou a morte com a sua própria morte, mas Ele sentenciou, Ele decretou o fim, aniquilou a morte de tal maneira, quando Ele ressurgiu no terceiro dia. Ou seja, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus mostra para nós o triunfo que Cristo tem sobre a morte. E todos aqueles que estão conectados em Cristo Jesus também podem triunfar sobre a morte através de Cristo. Então, ainda que nós enfrentemos situações tão difíceis, tão escabrosas, tão tenebrosas como a morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Não é porque eu tenho força, não é porque eu tenho riqueza, não é porque sou mais belo, não é porque sou mais inteligente, não é porque eu tenho uma habilidade que venha me proporcionar o livramento dessas coisas. Não. Eu não temerei, o pavor não chegará no meu coração, é porque o Senhor está conosco. O Senhor está comigo. O Senhor é o meu pastor. Davi diz ainda que o bordão e o cajado do Senhor me consolam. Na mão do pastor havia uma vara, pode ser entendido como uma vara e um bordão, que tinha algumas finalidades. Uma hora era para buscar a ovelha, aquela que estava se perdendo, se desviando. Ele puxava ela diante de um perigo iminente, diante de uma beira de um precipício. O bordão puxava a ovelha para perto do pastor, mas também servia para alertar, servia para bater nas ovelhas, não de forma violenta, mas para alertar e corrigir aquela ovelha no qual está correndo um perigo iminente. Finalizando, Davi então, do verso 1 ao verso 4, ele faz uma comparação
do cuidado pastoral com as suas ovelhas. A partir do verso 5 e até o verso 6, ele utiliza a vivência humana, a realidade humana. E Davi fala de coisas aqui majestosas. Ele diz no verso 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Davi está ressaltando de uma festa abundante. Davi, em primeiro ponto, ele destacou do cuidado providencial de Deus. Do verso 5 ao verso 6, Davi fala da excelência do cuidado do Senhor para a vida dos crentes. E essa excelência ressalta de algo rico, de algo majestoso, de algo abundante. Davi está falando de uma mesa cheia de fartura, o óleo que desce na cabeça, o cálice que transborda, fala de uma festa de fartura, fala de um momento no qual será eterno para o povo de Deus, onde nós habitaremos numa nova realidade, onde tudo será majestoso e magnífico para o povo de Deus. Davi está falando do cuidado tão abundante do Senhor, que o cálice dele, a mesa do crente, melhor dizendo, será algo farto e majestoso. Finalizando, verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia, dois atributos de Deus que Ele decididamente aplica na sua vida. Bondade e misericórdia. Bondade é o ato de Deus conceder coisas magníficas para nós, coisas generosas para a vida do seu povo, coisas magníficas que nós mesmo não conseguiríamos conquistar. E misericórdia fala de um tratamento de Deus, tratamento esse bondoso, no qual nós não merecíamos. Misericórdia é Deus tratar cada um de nós de uma maneira que nós não merecemos. Ou seja, olha para a sua vida, veja tanto pecado que você tem. Eu olho para a minha vida e vejo quanto pecado eu tenho, e que de maneira alguma faço por onde para ser merecedor das bênçãos de Deus. Mas Ele me trata e trata você com bondade e misericórdia. E através da sua misericórdia, então, eu recebo bênçãos, dádivas, bondades, sem que eu merecesse. Por isso, Davi tem uma certeza: a bondade e a misericórdia do Senhor, certamente, não há dúvida no coração de Davi, certamente seguirão todos os dias da minha vida. Aqui então nós precisamos tomar uma decisão, queridos, importante, não somente de sentimento, mas de mente, de uma consciência. Sentimento é algo que vai e volta. Hoje você tem, mas amanhã você não poderá ter. Sentimento não é uma certeza, não é algo concreto. Agora, o intelecto, a mente não. A mente você pode firmar uma convicção, ainda que o seu sentimento diga o contrário, mas a sua mente pode afirmar para você: a bondade e a misericórdia do Senhor certamente está na minha vida. Quando você olha para a circunstância, você pode até mesmo duvidar, mas a sua mente tem uma certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente seguirá a sua vida. Portanto, o crente não vive apenas com o sentimento de que o amor de Deus está na nossa vida, mas o crente também está tomado de uma convicção na sua mente, uma certeza inabalável de que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da minha vida. E como um ato de gratidão, Davi fala: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, diante dessa bondade, dessa misericórdia tão bendita de Deus na minha vida, o que posso fazer? É estar juntamente com Ele todos os dias, é ter um coração, é ter uma mente voltada para o Senhor,
é fazer tudo aquilo na minha vida por gratidão a Deus. Se eu vou ao trabalho, eu vou por gratidão ao Senhor. Se eu vou ao supermercado, eu vou grato a Deus. Se eu vou na fila do banco, estou grato a Deus. Se estou com a minha família, também estou grato a Deus. Se estou com meus amigos, meu coração também está grato. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me falta, e que sua bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. Que essa verdade então seja estabelecida no seu coração, meu irmão, minha irmã. Que você tenha essa convicção do cuidado providencial de Deus, do cuidado pastoral de Deus na sua vida e do cuidado providencial que nunca faltará, sempre estará conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Convido você, por favor, a fechar os olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor outra vez, vamos manifestar nossa gratidão pelo cuidado pastoral do nosso Deus. Vamos manifestar também a nossa gratidão pelo cuidado providencial do Senhor, de que sua bondade e misericórdia todo dia estarão conosco. Vamos orar gratos àquele que vive e reina para sempre. Nosso Deus, nosso Pai, Deus soberano, somos altamente gratos a Ti, por sabermos que no meio de tanto caos que nós vivemos, nós temos o Supremo Pastor e que nada nos faltará. Obrigado por sabermos que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente seguirão todos os dias da nossa vida. Senhor, nos ajude então, a partir dessas verdades absolutas e maravilhosas, ter uma vida tão somente grata, uma vida tão somente de louvor para o Teu santo nome, de ter uma vida constante na Sua presença, de ter uma vida abundante no nosso relacionamento com o Senhor. Seja assim para o Teu louvor, que seja assim para o Teu engrandecimento, para que vidas venham render-se ao Senhor. Muito obrigado mais uma vez, em nome do nosso Senhor, bendito Jesus Cristo, que nós oramos gratos. Amém, amém e amém. Obrigado, querido irmão e irmã. Deus abençoe você e que essa convicção, essa certeza esteja no seu coração. O Senhor é o seu pastor, nada faltará, e que a bondade e a misericórdia dele certamente está na sua vida todos os dias. Deus abençoe em nome de Jesus.